O programa a seguir é livre para todos os públicos. Faz um barulho, é assim mesmo. Boa noite, cara telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 28 de janeiro, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da população, pelo menos essa é a minha intenção, agradecendo a vocês pela generosa audiência. E mantendo a antiga tradição, o Pensando Alfa desta noite recebe a Câmara Municipal no programa. Como sempre afirmo, é o meu reconhecimento da importância dos vereadores na gestão do município, reservando um programa por mês à Câmara Municipal. Considerando que são 21 vereadores, só consigo trazer 12 deles ao longo do ano, né? Mas mesmo assim, acredito que cumpre o papel de bem informar sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Ou seja, mesmo 12, um pouco mais da metade, a gente consegue, né, informar o que está acontecendo lá, sem aquelas regras da TV Câmara, né? Todos aqueles regulamentos. Aqui não, aqui é um bate-papo. Eu tenho certeza que os vereadores se sentem até mais à vontade. Muitos me perguntam qual é o critério para convidar 12 entre 21. Simplesmente pessoal. Eu não vou ficar inventando modo não. É uma escolha pessoal minha, simples assim, tá bom? Pode ser que algumas pessoas estranhem, você traz fulano, não traz belutano, mas é assim mesmo. Toda vez que a gente tem que fazer escolha, a gente escolhe quem a gente entende que é mais adequado ao programa, é mais adequado a vocês, enfim. É uma escolha pessoal, tá bom? Eu falo isso porque às vezes esse dia uma pessoa me diz, por que você leva fulano e não leva beltrano? Eu não levo Beltrano porque eu não gosto do trabalho dele na Câmara. Se eu não gosto do trabalho dele na Câmara, como é que eu vou levar no meu programa? Eu não vou levar. Então é simples assim. Enfim, esse é o tema do Pensando desta noite. Mais uma vez, o Pensando, conversando com a Câmara Municipal. Mas antes, aquele meu recado. Primeiro eu vou fazer um pedido e continuar com o meu atual mantra. Inicialmente, vamos ao pedido. Por sinal, já venho fazendo há vários meses e que veio da diretora-presidente da Casa Madre Rosélia, Marbi Caristiato Frossar. Primeiro, o estacionamento rotativo. Está o texto dela que ela me mandou. Casa Madre Rosélia, toda a renda é revestida para a instituição. Agora, toda a parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Rua General Osório 226, com entrada também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu sempre falo, é um estacionamento que está muito bem localizado, perto da Raul Sertã, na Rua General Osório, que é uma rua complicada para estacionar, tem muitas clínicas, hospitais, consultórios médicos, colégio. Então, em vez de parar na famosa fila dupla, que é falta de respeito à educação, vá lá, pare na Casa Madre Rosélia, você, além de estar no local seguro, estará contribuindo para a instituição. E a outra, eu também não posso deixar de citar o famoso bazar do casarão da Casa Madre Rosélia. Um bazar já antigo que funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, né? É uma oportunidade que muitos têm para conseguir comprar aquela roupa boa, né, de qualidade, que eles só vendem coisa direitinha, mas com aquele preço camarada, né? Porque eles conseguem essas roupas mediante doação, né? Então eles recebem a doação, separam, vê se a roupa está direitinho, o sapato está direitinho, enfim. Se aquilo está direito, conserta onde tem que consertar e vende para vocês. E é mais uma fonte de renda da Casa Madre Rosélia. Então, não se esqueça, estacionamento rotativo da Casa Madre Rosélia, bazar do casarão da Casa Madre Rosélia. Agora vamos ao mantra, que sinceramente, o último programa que eu gravei, a última vez que eu gravei aqui na TV Zoom, né, por causa das festas de final de ano, depois dos 2 programas que eu fiz em homenagem ao ex-prefeito Paulo Azevedo, né? Em verdade eu gravei semana passada o primeiro, né? Esse hoje não é o primeiro, esse é o segundo. Mas eu imaginei que eu não ia precisar esse ano falar mais daquele famoso mantra, que é aquela bendita carreta estacionada, abandonada, ela não está estacionada, ela está abandonada lá na Rua Bini, no Jardim Ouro Preto.
Eu tinha certeza que no governo Renato Bravo não ia acontecer nada, porque o Renato Bravo não fez nada mesmo, né? Mas agora o Johnny Maico está me decepcionando nesse aspecto. Até porque existe um documento, que eu já falei aqui, edital de notificação para remoção de veículos abandonados em situação que caracteriza abandono. Isso aqui é um edital que foi publicado na edição número 836, em 26 de novembro, Diário Oficial Eletrônico do Município. Foi assinado pelo senhor Fabrício Correia Medeiros, que é o secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. Ele diz que se os proprietários não tirassem a carreta de lá, a partir do dia 27 de dezembro ele retiraria. E a carreta até agora, domingo, estava lá. Então, parece que o seu Fabrício, o que ele escreve não é para ser levado a sério. Eu lamento, eu sei que o prefeito Johnny Maico está fazendo algumas alterações no seu secretariado, parece que esse aqui é mais um que tem que pedir o boné, porque a carreta continua lá. Eu não sei se tem uma foto que eu te mandei essa semana, essa é a foto já antiga. Essa aí é uma foto boa, né? Vocês estão olhando, a carreta só vai passar ali porque quem estacionou aquele veículo estacionou de forma irregular. Estacionou sobre a calçada, ele não poderia. Se a pessoa estaciona o veículo direito, porque pode estacionar do lado direito, não tem nenhum impedimento, ali não existe nenhuma placa de estacionamento. Se aquele motorista daquele veículo, daquele automóvel, estaciona direito, não estaciona sobre a calçada, que ali ele está cometendo um ilícito perante o Código de Trânsito, Brasileiro de Trânsito, a carreta não passaria. Isso acontece toda hora lá. Pessoas param direito e não passam lá. E o seu Fabrício Correia Medeiros prometeu que ia tirar lá um mês, não tirou. Eu vou perguntar ao prefeito Johnny Maico quando é que ele vai falar com o secretário dele para cumprir a obrigação. Eu vou ter que continuar falando aqui. E não sou só eu, não. Vários meios de comunicação já notificaram, mas parece que o senhor Fabrício Correia Medeiros é mais um que está doido para sair. Porque se ele assina um documento e ele mesmo não cumpre, pede para sair, meu amigo. Pede boné e sai. Deixa entrar alguém no seu lugar que assine e cumpra. Porque você que disse que ia tirar, não fui eu, não. Eu espero não ter que continuar mais com esse mantra toda hora. Proximamente, o prefeito Johnny Maico estará comigo, eu espero que ele não passe o vexame de ver eu fazer essa cobrança. Tá? Isso é vergonhoso. Mas, enfim, parece que o seu Fabrício Correia Medeiros não está ligando para isso. Assina o documento e não cumpre. Então fica a minha bronca. Se não tirar, eu vou continuar falando até sair de lá. Eu já fiz isso em relação ao muro ali na Avenida Campesina, falei mais de 2 anos, o muro saiu. Não é minha vontade, não. Eu só cobro aquilo que eu sei que é possível a prefeitura fazer. Tem pessoas que ficam reclamando, Modesto, por que você não cobra o asfaltamento da Friburgo Lumiar? Eu falei, não posso porque é um RJ. E o Palácio Guanabara não vai me ouvir. Mas a obrigação do prefeito, uma coisa que pode fazer, eu tenho que falar. E eu vou continuar com esse mantra até que essa carreta saia de lá, porque ali é uma área de empresa e ela atrapalha, está atrapalhando a movimentação, principalmente dos caminhoneiros. Seu Fabrício, toma jeito, ou tira a carreta ou pede para sair. Ou se não, prefeito, bota para correr. Isso posto, vão conversar com alguém, esse não, esse é ativo, é trabalhador, esse eu assino embaixo. Duvido que se ele fosse secretário, se essa carreta estava lá. Duvido que ele assinaria um documento e não faria cumprir. Estou falando de José Sebastião Rabelo, que muito pouca gente conhece, mas quando eu falo Zezinho do Caminhão, todo mundo conhece. Zezinho, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos que estão nos presenteando, nos acompanhando aqui, a gente poder bater um bate-papo, fazer uma prestação de conta, debater assuntos de interesse público. E eu fico muito honrado de estar no seu programa mais uma vez, porque é um programa que dá prazer da gente vir, pela liberdade que a gente tem, de se expressar aqui sem ter nenhum tipo de censura, sem ter uma pauta pré-combinada, vai saindo, vai fluindo normalmente. Então isso para mim é muito importante, muito valioso, e todas as vezes que você me convidar, para mim será uma honra estar aqui no seu programa. Deixa eu peguei aqui. Tem que desligar o celular, a gente tem a obrigação de desligar, eu não desliguei, né? Então deixa eu desligar. Isso é uma droga, toca no horário que não deve, né? Exatamente. Mas é assim mesmo, mas eu esqueci.
Desculpa aí a técnica, era para ter desligado. Zezinho, vamos lá. Você terminou o seu primeiro ano do seu terceiro mandato, né? São 3 mandatos consecutivos, né? Eu lembro de tê-lo recebido aqui na TV Zoom. Nunca esqueci aquela noite, a noite que você foi eleito, você lembra? Lembro você, sim. os seus filhos. Isso, lembro sim. E eu lembro que você estava entusiasmado, né? Com o que você acreditava que poderia fazer na Câmara Municipal, que você poderia fazer a diferença. Depois de cerca de 9 anos, você está lá há cerca de 9 anos, né? Isso, estou caminhando para 10 anos. Então, 10 anos. Seguido no cargo, aquele entusiasmo inicial continua ou mudou alguma coisa? Tipo, não era bem isso que você esperava? Na verdade, o Modesto, o entusiasmo ele até continua, né? Porque a gente, né, carrega no peito a esperança, né, de concluir aquilo que eu venho lutando ao longo desses anos, né, para que ele se torne uma realidade. Mas junto, né, com esse entusiasmo, caminha assim de mãos dadas, bem apertada, a frustração, né? Porque muitas das vezes você se planeja, você luta, você apresenta, você vai em busca da solução, né, dessas questões que nos chegam, né, e ela não acontece. O mais que você lute, que você vá atrás, que você quer que aquilo, né, mude aquela situação, porque existe nas nossas costas, atrás da gente, né, pessoas, principalmente pessoas, porque eu digo que só se justifica a criação desse planeta pessoas, né? Se não for o ser humano a pessoa, para que nós temos o planeta? Para que Deus criou? Então, a nossa busca, né, que é intensa, é para buscar os benefícios para as pessoas. E a gente, quando entra nessa questão de vida pública, né, você está do lado de fora, você está do outro lado, você entende vou disputar a eleição, mais difícil é ganhar a eleição. Ganhando a eleição, eu arregaço as mangas e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou produzir aquilo, vou corresponder àquela situação, vou mudar a vida daquela comunidade, né, aquela vida daquela pessoa que está passando por dificuldade, tudo será diferente. Só que quando você se depara com a realidade do setor público, da coisa pública, Modesto, não é nada daquilo não é nada não. Não basta só você querer não basta só ter vontade aqui no coração não, porque aí você tem que ter um enfrentamento do sistema, né? Um sistema que ele não ajuda a nossa sociedade brasileira. Porque você veja bem, se o nosso sistema fosse favorável à população, nosso país, ele não tem maremoto, ele não tem terremoto, ele não tem vulcão, né? Em contradição a isso, nós temos a melhor terra do mundo, nós temos a melhor ar do mundo, nós temos a melhor água do mundo, nós temos minério, nós temos ouro, nós temos ferro, nós temos tudo aqui nesse país e nós somos uma nação subdesenvolvida. Nós somos produtores de petróleo e estamos sofrendo com o absurdo do preço do combustível. Né? Nós éramos para estar passando por todas essas dificuldades, nós éramos para estar esse número de pessoas abaixo da linha da pobreza, porque os outros países você vê que acontece uma série de questões que vem maltratando a sociedade, né? Eles não têm o que nós temos aqui, mesmo assim, com todas as dificuldades, eles prosperam. E nós não, nós estamos aqui lutando, né? Uma população muito sofrida, uma população dependendo muito de questões políticas, né? E aí, por que a coisa não flui? É porque a coisa pública, né, é muito difícil de ser gerida, ela é muito difícil de ser administrada, né? A gente está muito engessado por leis, a gente está muito engessada por dificuldades, né, que as coisas não caminham, né, principalmente a favor daqueles que mais precisam, né? Então, isso frustra a gente, porque você sai às vezes de manhã, eu levanto cedo, né? Eu faço a minha caminhada, porque eu tenho que caminhar por causa do coração, e depois
né, eu vou para o trabalho, né, cheio, porque na própria caminhada ali na via expressa, eu já vou ali conversando comigo mesmo, planejando o que eu tenho que fazer durante o dia, né, e aí eu saio com aquela meta firme, Modesto, para poder fazer, hoje eu vou fazer isso, aquilo, e às vezes, Modesto, eu não consigo produzir 5% daquilo que eu combinei comigo mesmo na minha caminhada. Então, isso às vezes frustra a gente, né? Porque antes era aquela empolgação, aquela animação que a gente, né, basta ter vontade de fazer. Não é bem assim, não. Não basta ter vontade, né? Você tem que matar um leão todo dia para você poder produzir alguma coisa para essa sociedade, para essa cidade. E aí vem as questões políticas nesse meio, né? Porque... Isso aí, vamos aproveitar então, eu já te mexer, já que você falou em política, vamos te falar uma coisa. Ele sabe disso, a gente sabe que aquele entusiasmo que você chegou aqui, são 20 anos de programa, eu já também já estive do outro lado, a gente conversa muito a gente sabe que essa frustração acaba chegando. Nos seus 2 primeiros mandatos, você praticamente esteve ao lado o tempo todo na chamada oposição e até com fortes críticas aos 2 prefeitos de plantão na época, né? Na atual gestão municipal, você me corrige se eu estiver errado, me parece que você é o líder do governo, né? Sim. Como é que é sair de uma situação crítica para lidar com a crítica, hein? Como é que você está lidando com isso? Que aí você entra nesse meio político que você fala que é complicado. Não é fácil, tá, Modesto? Não é fácil porque a gente, nesse meio, né, a gente tem as divergências políticas, né, de grupos, né? Na época, né, que eu estava como oposição, né, e não era essa oposição que a gente hoje vê muitos dentro da Câmara, que é uma oposição cruel e maldosa, né, porque é a ferro e fogo, né, eu não tinha essa oposição a ferro e fogo, tanto que eu fiz agradecimento ao prefeito Rogério Cabral em algumas situações, mesmo estando com oposição. De vez em quando ia no gabinete conversar com ele, ligava para ele. Com o próprio Renato Bravo eu tive mais dificuldade de relacionamento, né? Mas em algumas situações eu reconhecia, né, algumas raríssimas exceções de alguma coisa de benefício. Lidei bem com boa parte do seu secretariado, tanto é que eu encontro com o ex-secretário dele hoje, até hoje a gente se encontra, se abraça aí, conversa, às vezes sou até convidado para almoçar junto, né, que fazia parte do governo do Renato Bravo. Então não era uma oposição radical, ferrenha, né, de expor as pessoas como a gente vê hoje com um grupinho pequeno dentro da Câmara, né, que o negócio deles é expor todo mundo. Então a gente tem essas cobranças, né? Mas, Zezinho, você não faz mais nada, você está quieto, você está calado, antes você fazia isso, continuo fazendo as mesmas coisas. Não teve nada que eu votasse dentro dessa Câmara, eu inclusive já desafiei, as pessoas falaram, Zezinho, você mudou tanto que você votou contra a cidade. Você votou contra aquilo que você defendia. Você votou contra a população. Já falei, se alguém tiver qualquer questão dessa, dizer, Zezinho, aqui, ó, tá aqui, ó, você prejudicou a cidade. Antes você combatia, hoje você não combate. Você votou contra, você apoiou o errado. Eu combino com ele, vamos esperar o cartório abrir no outro dia de manhã, que eu vou lá renunciar ao mandato, na sua presença. Porque eu já votei contra o atual governo. Eu mesmo ocupando a função de líder, que na verdade eu não era líder do governo, eu fui convidado pelo Marcinho, que era o representante do executivo, como líder, e o Marcinho falou assim, fica junto comigo lá, vamos me dar um apoio lá, gostaria de você na vice-liderança comigo, para a gente, né, caminhar junto, e como a gente caminhou muito junto, eu, Johnny, Marcinho, Hélito, Pierre, eu achei tranquilo, né, e aceitei. Só que nesse meio tempo, o Marcinho, né, foi para o executivo, deixou, né, de ter uma liderança dentro da Câmara e ficou essa vacância. Eu, como vice-líder, né, não tinha ninguém para substituir. Inclusive, procurei o prefeito Johnny, falei, Johnny, se você arranja alguém para assumir a liderança, a minha saúde não está lá 100%, eu tenho tido umas dificuldades de saúde, mas ele não conseguiu ninguém. E aí eu não deixei o governo na mão e venho, né, tocando essa condição de líder do governo. E aí a gente tem essas cobranças,
né, muitas das vezes, né, que entra num campo minado político, né, que tenta tendenciar a você que você mudou. Né? Vamos chegar já nesse campo aí que eu também não gosto. Vamos falar de outra situação. Você, enquanto oposição, você participou de algumas CPIs e agora você tem que lidar com a chamada CPI do transporte. Eu, particularmente, isso aqui, Modesto, eu não me levo pelos encantos dessas CPIs. E aqui em Friburgo, eu não lembro de nenhuma CPI que tenha chegado a termo com os objetivos iniciais dela. Algumas funcionaram mais. Eu lembro que nós tivemos no governo Saudade várias CPIs tentando tirá-la e ninguém foi à frente. Em verdade, eu não sou muito... Eu sei que a CPI é um instrumento da minoria. Mas eu vejo que a maior parte dessas CPIs acabam se perdendo. E agora vem essa CPI do transporte, que para mim... a verdade é que para mim essas CPIs existe muito mais tentando desgastar quem está sentado na cadeira número 1. Aí eu sei que você participou dela, mas é o meu pensamento, você sabe que eu tenho... Da mesma forma que eu respeito a sua franqueza, eu também gosto de colocar a minha posição. E essa CPI do transporte, por exemplo, eu acho que é uma brincadeira. Porque cá entre nós, eles estão investigando o quê? Uma coisa que nem aconteceu. O governo Johnny Maico apostou no cavalo paraguai, que foi a Itapemirim, apostou. Mas pelo que eu sei, CPI é para apurar problemas relacionados a recursos públicos. E que eu saiba, a prefeitura não pagou nada a Itapemirim. Então essa CPI do transporte só está servindo para mim de palanque, para mim, para o pior vereador que tem naquela Câmara, que é o seu Mike Queiroz. Eu já falei isso, para mim não tem nada de vereador. Até hoje ele não aprendeu se ele é jornalista, se ele é vereador, eu não sei o que ele é. E lamentavelmente, eu respeito ela, ela vem no programa, eu acho ela uma pessoa, eu até gosto dela, mas são questões pessoais. Me perdoe a Priscila Pita se eu não acredito nessa CPI. Não acredito mesmo, já falei que não acredito. Eu queria saber o que você acha dessa CPI, que ontem foi dado alarde, que vai ser lido o relatório no próximo dia 4. Eu não sei, o que vocês esperam dessa CPI? Nós tivemos aquela CPI trágica do Senado, né, que foi uma piada, cá entre nós, uma CPI que tem relator com Renan Calheiros, né? É brincadeira, né? Só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil. Aquele tal de Randolfo Rodrigues, aquele sujeito patético, né? Omar Aziz. Se o Brasil é um país sério, esse país que você falou aí, ele não tinha essa turma presidindo numa CPI, né? Mas mostra que não é sério quando tem essa turma. Mas o que você acha dessa CPI? O que vocês esperam no dia 4 de fevereiro? Saber o que o governo fez tão errado para merecer uma CPI dessa? Tá, eu só antes de entrar na questão dessa CPI propriamente dita, né, eu apresentei 2 CPIs na Câmara. Uma de Águas de Nova Friburgo, que terminou em pizza, né, ela não chegou a lugar nenhum e impediram, né, da gente apresentar um resultado. Depois eu apresentei uma segunda CPI, né, inclusive que eu fui relator, sobre a alimentação do Hospital Raul Sertão. Essa não terminou em pizza. Essa tem um bloqueio, primeiro, tudo baseado na CPI do Ministério Público Federal e Polícia Federal, de 300 mil do seu Renato Bravo, que ele tem que devolver os cofres públicos, ele tem esse bloqueio de 200 mil, e depois mais um segundo bloqueio de 12 milhões de reais, aonde está seu Renato Bravo e vários agentes públicos, inclusive representantes da Câmara de Vereadores. Estão com as contas bloqueadas e estão com bens penhorados em torno de 12 milhões. Isso de ressarcimento aos cofres públicos. Tem o processo criminal que está em andamento. Então essa CPI apresentou o resultado. Está mais do que comprovado, né? E ainda continua valendo aquilo que o Ministério Público determinou, tais bloqueios. Essa CPI do transporte público, essa é uma farsa. Essa é uma CPI politiqueira, né? E eu estou esperando apresentar o relatório. Eu não participei dessa CPI, porque quando eles elaboraram a CPI, eu falei, mas vocês vão fazer uma CPI para investigar mesmo o transporte público? Então vocês vão investigar a origem do problema, porque ficou 2 anos e meio, né, sem transporte público dentro do governo do Renato Bravo. Ele deixou vencer o contrato, né, e não fez a licitação. E aí teve muita irregularidade. Tem o processo EC30, que está dentro do Ministério Público, ele é gigantesco, né, e eu falei, apresente a CPI
desde sua origem do problema que eu assino. Tanto a presidente Priscila Pita quanto o seu Maico Queiroz, relator, não quiseram. Por quê? Eles focaram, aí entra a sua fala perfeita, eles focaram no contrato com a Itapemirim. Que contrato? Se o contrato não foi efetivado, se ele não aconteceu, ele tem uma mira, essa CPI tem uma mira, que é atingir o professor Pierre. Porque essa licitação que aconteceu, a empresa apresentou os documentos. O município não podia dizer à empresa aqui, ó, vocês estão em recuperação judicial, né? Os documentos que vocês estão apresentando, você tem 4 CPFs, você tem o quê? Você não pode participar. O que se diz, o termo de referência da licitação desse contrato emergencial que seria feito, né, aonde a Itapemirim se saiu vencedora, ele estava dentro do termo de referência, das exigências do edital. Né? Depois que a coisa degringolou e esse contrato ele não aconteceu. Que resultado vão apresentar para a população de Nova Friburgo? Modesto não vai apresentar nada. Não vai apresentar nada. Não gastaram o dinheiro da população. É isso que eu estou falando, gastaram o nosso dinheiro público, se reunindo. É uma coisa patética do meu entendimento. E o pior, que o relator, ele sabe das suas atribuições. O relator, o vereador Maico Queiroz, ele tem a atribuição de fazer a relatoria, né, e emitir o seu voto. Dentro da sua relatoria, tem que transcrever os depoimentos. Quem é que faz a transcrição dos depoimentos? É o relator. Você sabe o que foi feito dentro da Câmara de Vereadores? Você que está nos acompanhando, eles pediram a contratação de uma empresa para fazer a transcrição. O relator, seu Maico Queiroz, não quis transcrever e jogou a despesa nas costas da população. A Câmara de Vereadores pagou R$ 4.500 de você, população, para transcrever, que era a atribuição do relator. Eu fui relator das 2 CPIs. Eu transcrevi todos os depoimentos. Fiquei 6 dias dentro de uma casa, dentro de um escritório, com meu advogado transcrevendo. Estourei minha coluna, porque aquilo ali me cabia, eu recebia salário para aquilo. Da mesma forma que os membros da CPI, dessa CPI, que eu digo, uma CPI fajuda e está enganando a população, mas hoje é muito fácil, você joga na rede social e vai manipulando. Não, né, que foi a coisa errada, vocês vão ver que isso não vai... Depois vocês esperem o resultado. Eu não espero nada. Não vai ter resultado, gastaram o dinheiro da população. Eu estou esperando lá, eu vou estar... A presidente da Priscila Pita foi muito correta comigo. Priscila é uma pessoa do bem, uma pessoa séria. Ela foi muito correta comigo. Mas infelizmente... Ela foi muito correta comigo. Tá sendo eu escrevi no Jornal de Conselheiro Digital que algumas pessoas tinham tido acesso ao relatório do relator, né? Mas parece que era só os amigos do rei. Ela não, ela ligou para mim e me mandou uma cópia. Então, eu tenho lá, eu fiquei até de fazer o comentário, mas eu resolvi esperar, ver o que vai acontecer, né? Se a CPI vai aprovar esse relatório. Eu li. Eles envolveram, Modesto, só para você ter uma ideia, desculpa. Eu li, são 50 e poucas páginas, eu li. Eles envolveram pessoas que não participaram do processo. Eles envolveram gente do sindicato, gente de associação de moradores. Eu sei, até o advogado do vereador que levou vantagem nessa CPI. Depois vocês vão ver que vai dizer que eu li o relatório. Eu não fiz avaliação de juízo ainda, até vou convidá-la depois, se ela quiser vir, até porque eu considero ela uma pessoa séria também, eu avalio que ela é uma mulher lutadora. Não, ela é uma pessoa do bem. Ela só não virá o pensando se ela não quiser. Ela teve aqui ano passado e voltará se ela quiser, porque eu respeito o trabalho dela. Mas, nesse caso aí, acredito que ela tem embarcado numa canoa furada e às vezes acontece. E ela embarcou numa canoa furada. Você mesmo confessou aí que você teve uma CPI que acabou em pizza da Água Nova Friburgo. Sim, então, acabou em pizza. E você não gostaria, né? Não gostaria. Nós vamos para um rápido intervalo, eu já até estourei um pouquinho, né, Marcolinho? Então vamos aqui a 2 minutos e voltamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região.
Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Marconinho, por favor, tá bem alto o retorno aqui, tá? E faz favor, se você puder jogar as contas do Laje, eu te agradeço, tá bom? Me ajuda aí com as contas do Laje, tá? Isso aí, ajuda. Zezinho, agora vamos falar de algo que me incomoda e incomoda a outros telespectadores, eleitores, que eu sei que me falam, né? As pessoas comentam muito comigo, mesmo em tempo de Covid, a gente passa na rua, essa máscara não torna a gente tão invisível como a gente às vezes imagina, né? É a falta de respeito com que alguns vereadores tratam os demais. Isso não acontece somente na atual legislatura, né? Isso já aconteceu em outros. Mas, sinceramente, tem horas que a TV Câmara fica intragável. Não dá para assistir algumas formas que alguns vereadores tratam os demais, né? Será que eles agem assim? Isso eu não tô, claro que eu não estou botando você nesse balaio, que você não cabe nele. Será que esse pessoal age assim? Eles acreditam que estão abafando? Será que eles imaginam que ganharão votos em futuras eleições tratando os demais vereadores com falta de respeito? Será que não tem hora que dá vontade de você largar tudo e jogar o boné para casa, não? Pela falta de respeito de alguns vereadores no trato com os demais? Ô Modesto, é uma pena. Eu já cansei de pedir aos nossos presidentes que as nossas sessões, quando ela estivesse sendo transmitida, que ela não ficasse focada somente no vereador que está fazendo uso da fala, seja na tribuna ou seja lá na sua cadeira. Porque, na verdade, não mostra o plenário todo. Raramente mostra o plenário todo na hora que nós estamos discutindo alguma situação. Porque se mostrasse, a população ia ver o que acontece, aquilo que não chega aos olhos dela. Há pouco tempo, ano passado, e essa nossa Câmara ela tem sido um retrocesso, porque a gente não tem conseguido ter um debate saudável de interesse público, da coletividade, numa busca de uma cidade melhor, mais justa para as pessoas. Pode olhar lá, nós estamos mais num confronto pessoal, numa guerra pessoal, numa discussão política de partidárias, mas realmente daquilo que realmente interessa para a cidade, né, para a nossa economia, para uma melhor qualidade de vida das pessoas, de superação das dificuldades que nós estamos passando, praticamente não tem acontecido. É confronto, é quase que um ringue. Uma sessão dessa para trás aí, né, eu estava, né, debatendo uma situação lá, e aí, né, o vereador, nem vou colocar o nome dele aqui, porque já que ele não tem o direito de fazer a defesa dele, enquanto eu estava falando, ele discordando daquilo que eu estava falando, ele estava jogando beijinho para mim, numa forma tão desrespeitosa, mas tão desrespeitosa, né? Mas quem está do outro lado da tela teria acesso a isso? Não, porque era um meio, né, dele me destabilizar, de me desconcentrar daquilo que eu estava falando, que não estava agradando ele. Então, como que um parlamentar, né, que recebe um salário de R$ 8.229.000, né, que vem para uma disputa eleitoral, que bota um terno, gravata, quando o seu colega está falando, ele está com ar de deboche, jogando beijinho para o vereador? É essa Câmara
que vai produzir para essa cidade toda essa situação difícil que nós estamos enfrentando. Então, a Câmara nossa tem sido tão desrespeitosa, por isso que a população está aí revoltada conosco, né? Por isso que ela pede para que não tenha Câmara de Vereadores, né? Que não tem que ter essa quantidade toda de parlamentares, né? Que vereador tem que ganhar salário mínimo. É por causa dessas situações, né? Então tem sido muito desrespeitoso, fala muito desagressiva, tanto entre parlamentares que estão sentados na mesma cadeira, como pessoas que estão ocupando funções em outros lugares, né? Dentro da saúde, dentro do executivo, são agressivos, esquecem a história de vida das pessoas, esquecem que as pessoas têm família em casa, que está lá sua esposa assistindo, que está um pai ou uma mãe muito idoso assistindo o seu filho lá, que tem filhos pequenos que está lá olhando seu pai ou sua mãe. Isso tem acontecido constantemente dentro da Câmara de Vereadores. Então é de se lamentar, porque é desrespeito com o parlamentar que está lá? Sim. É desrespeito com o seu familiar que está em casa? Sim. Mas é mais desrespeitoso com aquele que banca todos os nossos salários. Porque ali não tem nenhum vereador de graça. Por que vereador está ali? Aí, às vezes a gente, Modesto, ouve essa hipocrisia. Ah, eu estou lá na Câmara de Vereadores, coloquei meu nome porque eu amo essa cidade, porque eu estou lá para lutar pela população, chega a puxar, né, lá do fundo do pulmão aquele, eu estou lá para defender a população, está lá por causa de salário, não é só, pode ter até um grupo de pessoas, né, que quer que essa cidade vá para frente, ele quer lutar pela população, agora bota salário mínimo para o vereador para ver quem que fica lá dentro. Eu digo por mim, eu nunca sustentei minha família com salário mínimo, nunca. E a única fonte de renda que eu tenho é o salário de vereador. Se amanhã estabelecer salário mínimo para o Zezinho do caminhão, eu tenho que sair. Eu vou embora. Eu vou tirar minhas coisas e vou embora. Porque eu não consigo sustentar minha família com salário mínimo. Então, todos os parlamentares que estão lá pode ter vocação por uma cidade melhor, lutar pela população, não vou dizer que não tenha. Agora, se o salário for salário mínimo, não fica. Nós temos lá arquiteto, nós temos advogado, né, temos outros com formação de nível superior, só estão por causa de salário. Então, tem que respeitar aquele que banca tudo isso, que é a população. E esse tipo de confronto que tem acontecido, principalmente nesse mandato, que esse mandato tem sido feio. É isso que eu te perguntar uma coisa. Você já está no terceiro grupo de vereadores, né? Sim. Alguns até estão com você também em 3 mandatos. Lá tem vereadores Sim. que estão em 3 mandatos. Mas, querendo ou não, esse último grupo, pelo menos mais da metade, são de novos. Você fazendo um paralelo entre esses 3 grupos, tem aquele que você achou que foi melhor, foi pior? O Jorge Carvalho costuma dizer uma coisa que é verdade, né? Sempre a última Câmara, todo mundo acha que é a pior, né? Mas eu pergunto, nesses 3 grupos que você participou, né? Do mandato de 2013 a 2016, 2017 a 2020 e agora de 2021 em diante, dá para comparar entre eles qual seria o pior, Nossa, melhor? Modesto, é uma diferença tão grande. O meu primeiro mandato que eu tive, né, foi um aprendizado, eu tive com Cláudio Damião, doutor Renato Abirrama, Cigano, Marcelo Verli, Gabriel Mafó, Ricardinho. Modesto, que diferença. Porque nós tínhamos as nossas discordâncias, mas ela era no embate, né, do interesse da cidade. Uma vez ou outra descambava, assim, às vezes, né, uma palavra mais áspera, mas na sua grande maioria, o Marcelo Verli, Alexandre Cruz, Marcelo Verli era líder de governo, Marcelo defendia o governo ferrenhamente, mas ele não saía do salto. Era uma elegância para a gente debater, era uma forma de respeitosa, dava uma aula de sutileza dentro da Câmara para defender o governo, sem precisar ter aquelas ofensas que tem lá dentro. Tem vereador que acabou de chegar, e em 6 meses ele fez 3 denúncias no Conselho de Ética.
Aí você vai olhar o histórico do cara é de crime, de sujeira. Denunciou o vereador Marcinho 2 vezes no Conselho de Ética e o meu nome está lá. Em 6 meses, é o mesmo que ele faz aqui fora, processando gente para tudo quanto é lado. Quer dizer, é para isso que a população paga um vereador, para ficar dentro da casa fazendo denúncia do próprio companheiro, respaldado, baseado em nada. O que apresentou até agora de bom para a sociedade? O que apresentou para que essa cidade fluísse melhor, para que ela saísse dos problemas? Então, hoje nós temos uma Câmara, Modesto, né? Não tenho medo de falar, uma Câmara que ela está atuando em questões pessoais e partidárias. Não são todos, certamente, né? Não, tem uma turminha ali que a gente... assim, eu estou encantado com algumas pessoas ali, eles ainda estão... Eu ainda tenho um vestígiozinho de tosse, por isso que de vez em quando eu estou tossindo, eu peguei aquela gripe muito forte, Modesto, é só para me justificar. Mas ali tem um grupo pequeno, né, que eles estão fazendo um esforço, eles estão com mandato inicial, mas você vê que eles são bem intencionados, são pessoas do bem, estão tentando buscar o caminho de conhecimento, né, sem agressão, sem ofender, mas tem um grupinho muito pequeno dentro da Câmara, né, que se acha, né, o rei da cocada preta dentro da Câmara de Vereadores. Infelizmente, tudo quanto é grupo tem isso, né? Se você for procurar uma cesta de ovos, tem sempre um ovo podre lá, né? E aí fica tentando e contaminar outras mundo, pessoas. Você pega uma cesta de 30 ovos, você pega um palhão desse com 30 ovos, se tiver um podre, parece que todos os 30 estão podres. Não é um só, às vezes. E tem a facilidade com a mídia, né? Porque ele sabe que hoje as redes sociais... ela tem uma influência grande. E então, muita gente não está nem aí. Tem muita gente que vê uma mensagem de 15 segundos e acha que já sabe tudo sobre o assunto. Exatamente. Nós estamos vivendo um mundo muito superficial. E aí ele já sabe ali o que a pessoa gosta de ouvir. Ele já sabe. Então ele vai ali e joga exatamente aquilo e aquela pessoa... Mas quem age assim, é aquela história, engana poucos, engana muitos pouco tempo. Poucos, muito tempo, mas não engana todos o tempo todo. Né? Uma hora cai do cavalo. Não, com certeza. Isso é questão de tempo. A realidade, ela vem nós já vimos esse filme aqui em Friburgo e em outros lugares. Agora tem uma questão que eu tenho que falar com você, que me perdoe, eu penso assim. Nós temos uma outra situação que já vem sendo comum aqui em Friburgo, todo final do ano, na Câmara Municipal, que é o presidente da casa, e para os meios de comunicação, se vangloriando que a Câmara Municipal fez economia e está devolvendo recursos públicos à Prefeitura. Por exemplo, esse ano o presidente Wellington estufou o peito para informar que foram devolvidos pouco mais de 4 milhões de reais para a Prefeitura. Pois é, eu e muitos friburguenses, não sou sozinho nessa, temos certeza que a Câmara Municipal não vem fazendo essa economia propalada por esses presidentes. Em verdade, o que eu entendo, e muita gente entende, que ela está recebendo recursos que não precisa. Nesse sentido, eu estou entre aqueles que defende a tese, que está por aí, está meio difícil de sair, que cabe uma redução dos repartos de 6% para os tais 4,5%. E, como você diz, ainda vai dar para pagar vereador e não vai precisar devolver todo ano dinheiro. Se for um dinheiro justo, não precisa devolver. É mais ou menos o seguinte, se você ganha um salário justo, você no final do mês, você não vai devolver o dinheiro para o patrão. Ô patrão, você me paga 5 mil reais, mas esse mês eu só gastei 4, toma 1.000 de volta. Só que o patrão não vai te pagar o que ele sabe que não precisa. Eu pergunto ao vereador, o que você acha disso? Ou você acha que eles estão fazendo economia? Ou é uma corrente que pensa assim, eu respeito. Mas temos a corrente igual a minha, que nós entendemos que o repasse está acima das necessidades. Eu não sei o que você pensa. Na verdade, o presidente lá, o Wellington Moreira, ele fez uma gestão que a gente chama assim, bem austera, né? Eu não posso dizer ali o que ele andou enxugando, porque a gestão é dele, né? As nomeações são dele, ele que fez um enxugamento, né? A gente percebeu que ele devolveu um valor assim, significativo, né? Um valor, né, realmente que outros presidentes não tinham conseguido devolver, mas que todos os anos são devolvidos. Né? Eu entendo que 6%
orçamento do município, Modesto, que é a verba que é destinada a porcentagem para a Câmara, né, ela precisa realmente ser reduzida. Inclusive, eu tinha proposta de apresentar essa redução, né, diminuir esse repasse e também a diminuição de vereadores. Mas depois eu fui convencido por várias pessoas, falou, Zezinho, para que você vai diminuir na representatividade das comunidades? Né? Tenta mexer na redução, né, mas não tira a possibilidade das comunidades ter mais representatividade, que você vai gerar um prejuízo para as pessoas. Né? E você, no final das contas, acaba fortalecendo quem está no poder, porque você diminui as chances de quem está tentando pela primeira vez. E eu resolvi, né, ponderar sobre isso. No final das contas, nem apresentei a redução de vereadores, né, e nem apresentei essa redução do repasse, né, dos 6%. Eu entendo que precisa realmente, né, diminuir, não há necessidade, tanto que em todos esses anos que são devolvidos recursos, você nunca me viu numa fotografia dentro do gabinete de prefeito nenhum, inclusive do atual, que eu me dou muito bem, lá tirando foto dizendo que estava devolvendo recursos da Câmara. Porque, na verdade, se a gente administrar, né, com uma gestão responsável e séria, né, vai ser dentro daquilo ali que você, né, tem direito de usar. Né? Então, não precisa, né, de fazer, digamos, essa ampla publicidade que nós enxugamos aqui, enxugamos ali, né, e estamos devolvendo. Então, a gente pode realmente... Cheguei até a comentar com o Juvenal Kondak, falei assim, ó, você conta, encontrei com ele, com a irmã dele, Dona Alda Kondak, um dia, saindo da Câmara, falei, ó, você conta com o meu apoio. Eu dou força para dele, eu sei que não é fácil, mas eu também já defendi no passado, diminuindo o número de vereadores, mas eu concordo contigo num ponto. Depois eu revi, falei assim, não, o problema não é a quantidade, pode ter até 100. Diminui o repasse. O repasse. Se o camarada quiser ser vereador para ganhar R$4.000, R$5.000, e é o seguinte, ali na Câmara também tem funcionários que ganham muito acima da média do mercado. Sim, tinha gente ali recebendo R$14.000. Então, eu estou falando, eu tenho comigo, porque essas coisas eu imprimo, né? Porque a gente fala tem que guardar a prova. Nós tivemos um funcionário lá que teve meses que recebeu R$18.000. Então, isso para fazer um trabalho que aqui fora, na iniciativa privada, ele não ganharia 5, 6 mil. E só para nível de informação, Modesto, o nosso salário é 8.229. Mas com os descontos de INSS e Receita Federal, a gente recebe R$6.100. Mas tem que lembrar vocês uma coisa, qualquer funcionário da empresa privada sofre também o mesmo desconto. Sim, mas de qualquer maneira, porque às vezes a pessoa fala, o vereador recebe 8.229, ele não entra em dinheiro, não. Eu chego na minha casa, é praticamente o que eu ganhava no caminhão. Eu chego com 3.800, porque eu de um mês pelo outro, antes de ser vereador, eu recebi uma faixa de 3.500 no caminhão. Então, o que eu recebo hoje que eu chego em casa? Porque eu não uso o carro da Câmara, né? Todas as despesas de viagem eu faço do meu próprio bolso, nunca requeri uma diária, né? As despesas internas do gabinete saem do meu salário. Então, o que eu recebo mesmo em dinheiro de salário? 3.800, quando muito 4.100. É o que eu recebo, né? Tá na hora de a gente ir para o segundo intervalo, já um pouquinho atrasado, né, Marconi? Vamos para o rápido intervalo. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Ô Zezinho, vamos agora falar de algo que é importante, que nós teremos eleições ditas gerais esse ano, né? Teremos eleições para presidente, governadores, e um terço do Senado, aí dessa vez só um vereador, um senador que nós iremos eleger, deputados federais e estaduais. Muitos nomes estão se movimentando, inclusive aqui no nosso município, né? Principalmente em busca na cadeira, né? No caso, estão se movimentando em busca de cadeira na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, né? E todo mundo sabe que eu, já desde 2006, eu defendo ferrenhamente que se vote nos candidatos da terra, e para mim, candidato da terra é quem tem título de eleitor aqui. E eu posso te afirmar que eu só voto em quem tem título de eleitor em Friburgo. Isso eu nunca mudei. E não vai ser agora que eu vou mudar, né? Enfim, eu continuo defendendo os candidatos da terra. Aí eu pergunto ao Zezinho do Caminhão, será que você poderá ser um desses candidatos da terra? Caso positivo, explica as razões de uma possível candidatura sua, se você pensa, lembrando que até agora ninguém é candidato, só é candidato depois das convenções. Qualquer nome agora se classifica como um pré-candidato, mas eu pergunto, você tem pretensões, de repente, de ver o seu nome lá na urna como candidato? Modesto, quando eu iniciei o mandato, né, eu vim, né, com uma votação expressiva, né, comecei a atuar na Câmara e aí as pessoas observaram que eu vinha me despontando, me destacando, né, um contato muito grande, né, com a população, interagindo muito com a população na rua, muito presente nas comunidades. Então, assim, uma interlocução muito positiva, né, com as pessoas na rua, né, uma popularidade assim, muito bacana para estar colocando o nome. Quando veio a possibilidade de colocar os nomes, né, o nosso partido, né, que tinha Cigano, tinha tinha o Anderson Nogueira e eu não me lembro de um outro nome. O primeiro nome que eles ofereceram, porque eu estava muito bem politicamente, estava numa ascensão muito boa, Zezinho, você quer colocar o seu nome a deputado, disputar a eleição de deputado? E aí eu disse, não, eu estou só com o início de mandato, não cheguei nem na metade do mandato, então, primeira coisa, eu tenho que cumprir com aquilo que eu tratei com o eleitor. Eu bati nas suas portas, nas suas casas, nos seus trabalhos, pedindo para ser seu representante no Legislativo, seu porta-voz. Então, eu tenho que cumprir isso, né? E eu tenho que adquirir bagagem política, tenho que adquirir experiência de vida pública, né? Conhecer melhor as demandas da cidade, né? O que a sociedade mais precisa, saber como funciona todo esse sistema, né, de vida pública. Falei, não quero. E aí, né, foi colocado até o Anderson Nogueira, que se elegeu deputado. Inclusive as pessoas falaram assim, se tivesse sido você, né, você com certeza estaria eleito. E aí não coloquei. Aí veio o segundo mandato, novamente o partido, Zezinho, você não quer colocar seu nome? Eu falei, não quero, né, apesar de eu já ter cumprido aquilo que eu tratei com o eleitor, que era ser seu representante durante os 4 anos, cumpri à risca, mas eu preciso adquirir um pouco mais de experiência, tá? Não é o meu momento ainda, né? Vou adquirir mais de conhecimento, né? Vou me caçar mais de informação, né? Porque se porventura lá na frente eu mudar de ideia, achar que é o momento, para eu chega mais calçado de informação, para que eu não decepcione as pessoas, para que eu não corra risco, né, de frustrar as pessoas que saem de casa, né? Eu tenho que ter conhecimento, né, daquilo, né, que a nossa cidade precisa, que as cidades vizinhas aqui da região, né, precisa. E aí assim eu fiz. Né, se passaram 8 anos, agora eu estou caminhando para 10 anos de mandato. Eu entendo, Modesto, que por legislativo, acho que o meu ciclo está terminando. Né, eu não estou passando em branco. Legislativo, você fala na Câmara dos Vereadores. Legislativo aqui da Legislativo cidade. Municipal. Eu tenho a impressão que o meu tempo está terminando. Né, o meu tempo de validade está chegando ao final. Né, eu sei que não estou passando em branco, eu sei que eu tenho muita coisa prestada aqui, né, tanto é que todas as eleições eu tenho votação expressiva, né, sem praticamente usar dinheiro, inclusive dinheiro público que eu não uso. Então, há uma possibilidade, sim,
né, de nessa eleição, né, de eu pensar talvez numa pré-candidatura a deputado estadual. Eu estou conversando com o meu grupo, né, a gente está avaliando. A cidade precisa de representantes. Precisa, sim. E olha que Friburgo tem condição de eleger de 2 a 3 deputados. Exatamente. Se pegar a região aqui, até mais. A gente, só aí dentro de Friburgo, a gente tem um universo de eleitores de 153 mil eleitores. Então dá para eleger, né? Então, se a cidade, né, quiser uma pessoa, né, que é focada, que ama essa cidade, que mora aqui, que cria os seus filhos aqui, que a sua família é constituída aqui, que seus amigos são daqui, que seus vizinhos são daqui, que sente um prazer enorme de andar por essa cidade, talvez eu seja um bom nome. Mas quem vai avaliar, quem vai, né, identificar isso, se porventura eu vier, né, confirmar meu nome numa pré-candidatura, né, vai ser o eleitorado. E ele vai poder estudar o meu histórico de família, os meus valores, os meus princípios, o que eu produzi até o momento na vida pública. Modesto, eu vou para 59 anos, em março eu faço 59 anos, né, 10 anos de vida pública. Modesto, nunca fui preso, nunca fui algemado, nunca fui conduzido a uma delegacia, nunca respondi um processo. Quantos candidatos que ganham uma eleição ou têm uma reeleição, aonde que ele toma posse? Dentro de um presídio. Infelizmente, nós tivemos isso esse ano. E esse pessoal está vindo para a reeleição. Claro, eles vão tentar. Saindo do presídio e entrava dentro da leste com uma tornozeleira eletrônica. Isso é uma vergonha, isso só acontece no Brasil, né? Então, talvez o eleitor chegue um momento de substituir essas pessoas, talvez com uma pessoa como eu, né, que o meu histórico é o oposto daquilo ali. Mas a gente vai construir isso, né, e se for da vontade do eleitor, se for da vontade de Deus, se eu receber a bênção de Deus, isso vai se concretizar. E se isso acontecer, você pode ter certeza que eu vou me doar muito, vou me dedicar muito, e será com muita responsabilidade, com muito comprometimento, né, com muita humildade, né, para que eu, né, assuma essa responsabilidade, se porventura lá na frente ela acontecer. A gente sabe que você não é candidato, tem que passar pela convenção, é um pré-candidato que está se lançando. Se costuma dizer que o Pensando é local de lançamento de pré-candidatura, né, e tem sido mesmo. Eu já disse a você que considero você uma pessoa respeitável, considero um bom nome. Eu tenho certeza que caso a convenção você decida, a convenção homologue teu nome e você seja candidato, tenho certeza que você poderá representar a nossa região muito bem na Leste, já te disse isso. Poxa, é uma pessoa que eu não tenho nenhuma dificuldade em votar. Poxa, fico como muito tem honrado. Outros nomes também que eu tenho certeza que também serão bons nomes também, mas você eu já estou dizendo isso. Não tem aquele negócio de esse aí, não. Você eu olho com saber que seu nome estará lá à minha disposição, se Deus assim permitir também, né, que a gente tem que estar vivo para fazer isso em condição, eu posso dizer que você será um bom representante, mas ainda depende de seu nome ser homologado e você realmente ser candidato. Isso a gente vai saber na frente. Como habitualmente eu faço, quando chegar lá para abril, né, as convenções esse ano serão lá em julho, né? Lá para abril eu vou procurar saber quem são pré-candidatos e vou conversar com os pré-candidatos aqui no programa, que é uma tradição. Já faço isso desde 2006. Claro, na condição de pré-candidato, porque a gente não pode burlar a lei, né? Então chegamos ao final do nosso tempo, né? O tempo passa rápido. Quero agradecer lá em cima o Pablo. Pablo ainda está em cima ainda? Agradecer o Pablo que me ajudou hoje aqui, o Marco Aninho está me ajudando, tá? Zezinho, seu minuto para você se despedir do nosso querido telespectador. Modesto, mais uma vez eu agradeço, inclusive agradeço a sua equipe, né, por ter esse privilégio, porque estar no seu programa é um privilégio, não é para qualquer um não. Né? Há quantos anos que você tem esse programa aí, né, acontecendo, as pessoas, né, já sabem, né, inclusive, Modesto, quando vem alguém de fora aqui, que quer se apresentar em algum programa, fala, você
não pode levar, às vezes eles não lembram seu nome, fala aquele senhor carequinha, forte lá, a gente já sabe que é você. Não tão forte, mas agora tão emagrecido. Você agora fez uma dieta aí, tá até mais esbelto. Então, sim. isso é uma credibilidade do seu programa, então eu me sinto presenteado por estar no seu programa, porque uma das coisas que eu valorizo, Modesto, é que você não censura. Né? Você dá a liberdade da gente se manifestar, né? E a gente fica tão à vontade para estar num programa, né, falando com você, interagindo com o seu telespectador, né? Então a gente se sente aqui muito à vontade, a gente praticamente nem gagueja aqui para poder estar falando, né, por a gente se sentir, né, muito à vontade aqui no programa. Então, muito obrigado a você por esse convite. Sempre que me convidar, você pode ter certeza que eu vou estar aqui, que para mim é muito valioso participar do seu programa. E ainda mais, né, poder interagir com esse público seleto, né, que é, digamos assim, eles acompanham o seu programa sempre. Né? Então, para mim, é um presente que eu estou ganhando hoje. E aproveito para desejar uma boa noite a todos, né, que a gente não percamos a esperança que essa cidade vai superar toda essa dificuldade que nós estamos passando, econômica, principalmente na saúde, mas é uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda, é uma população ordeira, uma população, né, cordial, e a gente vai conseguir superar. Então, uma ótima noite a cada um de vocês. Eu que agradeço a presença de vocês, porque eu faço programa para quem está do outro lado da telinha, né? Não tem razão de fazer o programa se eles não existissem, né? E os convidados é que dão, ninguém iria ligar o programa para me assistir, eles ligam para assistir o que vocês têm a dizer. E o mínimo que eu posso fazer é deixar vocês falarem. Porque eu também sou telespectador, e eu detesto aquele apresentador que pergunta e responde, né? Então eu não gosto, então se eu não gosto, eu me coloco aqui como telespectador que eu sou. Então eu agradeço ao Zezinho e agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha mais uma vez e deixo para vocês a seguinte frase que eu não conheço o autor, então me perdoe o autor dela, não sei, mas eu gostei dessa frase. É um erro confundir o desejar com o querer. É um erro confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade os vence. Isso aí eu estou falando para o Zezinho, já como ele está com esse desejo de ser candidato, se for, né? Que não fique só no desejo, não. Queira mesmo que você terá a chance de se eleger sim. Eu vejo com essa condição. Claro, respeitando a legislação, e ninguém está lançando candidatura de ninguém aqui, porque não pode. Mas para você ser candidato, primeiro você tem que ter vontade. E tem que querer ganhar, né? Exatamente. Se a gente não quiser ganhar, por que quando você marca uma reunião no outro dia? Você tem esperança de estar no outro dia vivo, senão você não marcaria. Exatamente. Então isso aí. Fica aí, uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.